Voltando ao nosso cafezinho, vamos falar do pé de bailarina. O que seria e por que acontece? Tá. O pé de bailarina, a bailarina, como ela começa a fazer a ponta, né? Então, ou seja, todo o peso do corpo vai na região dos dedos e da região anterior do pé. E mais o uso da sapatilha, que é extremamente dura na ponta para poder manter o pé nessa posição, ao longo dos anos isso destrói com a articulação dos dedos e da região anterior do pé. Fica feinho, né, doutor? Fica, eles ficam todos, os dedos eles ficam todos dobrados, porque a musculatura ela fica encurtada dos dedos, da região da planta dos dedos, e além disso as bailarinas, elas têm outros tipos de lesões, porque como ela sobrecarrega muito a região anterior do pé, ela pode sobrecarregar, a gente fala, metade do pé e o tornozelo, muitos entorses, né, de tornozelo, porque a ponta fica rígida e ela tem que fazer todos os movimentos no tornozelo. Então, assim, tornozelo... O peso do corpo todo em cima, né? Exatamente, né? Então, acaba sobrecarregando toda a região dos dedos, do pé. Então, ela tem a joanete, a famosa joanete, os dedos em garra, né? As deformidades importantes dos dedos, que inicialmente, todas essas deformidades, elas são flexíveis. Ao longo do tempo, essas deformidades, elas vão ficando rígidas. Então, para usar sapato depois no dia a dia, ela não consegue, porque dói tanto na região de cima como na região de baixo. Aí o pessoal pode confundir com artrite e artrose, nada a ver. Aí tem que ver a história do paciente, porque vamos assim fazer uma relação só assim meio grosseira, mas um pé reumatoide é um pé que fica praticamente de uma bailarina que sobrecarregou muito ao longo do tempo, né? Só que aí tem uma história clínica diferente, o grau de processo inflamatório e de dor é outro, né? Seria interessante, então, bailarina mudar o tipo de calçado, que isso não vai acontecer, que aí deixa de ser bailarina. É o tipo de é o trabalho dela, é o ganha-pão dela, né? Igual jogador de futebol. Jogador de futebol, ele sabe que ele vai ter várias lesões ao longo do tempo, mas é o ganha-pão dele, né? Então... E por isso, não sei se a gente também vê, para não sacrificar tanto, as bailarinas são esguias, magrinhas, né? Exatamente. E para não carregar tanto também. Sobrecarregar e elas poderem ter aquela agilidade, aqueles movimentos maravilhosos que elas têm, né? É um dom, né? É muito lindo, é. E, doutora, aí entorta o dedinho, problema de plantar também ocorre alguma coisa nas bailarinas, não? Não, porque elas têm um alongamento muito bom. Então, elas vão acabar tendo dores por causa dessas alterações ósseas que sobrecarregam o pé. Mas em relação à faceite plantar, que está relacionado ao alongamento, esse tipo de coisa, a bailarina não tem, que o alongamento delas é excelente, né? Então, vamos voltar ao nosso moto. O alongamento ajuda? Nesse caso, não. Porque já foi. Já formou aquele nódulo ao redor do nervo, né? O que vai ajudar mesmo é a modificação do uso de sapato, que pode ser que desinflame e consiga reverter esse nódulo e diminuir esse processo inflamatório antes que ele fique permanente. Certo. Aí, já que estamos aqui, vou explorar um pouco mais a doutora. A gente estava conversando aqui de bastidor a respeito de pé chato. Aí a doutora me falou uma coisa que eu acho que é interessante vocês que estão nos assistindo, principalmente mãe, saber que toda criancinha tem um pezinho chato. A criança ela nasce com o pezinho chato, né? Não adianta ficar, não sei o que, não põe o pezinho direito no chão. E por que uma coisa também, que agora me veio aqui, porque toda criança anda na ponta dos pés? Então, o que acontece no desenvolvimento da criança, né? Ela começa a ficar de pezinho, né? De pezinho, aí a família começa a falar, nossa, ela não consegue, ela não tem um arquinho plantar. Não, ela não vai ter, porque a hora que ela começa a apoiar o pé no chão e andar, que ela vai desenvolver a musculatura de baixo dos pés para formar o arquinho. Certo. E tem crianças que conseguem ter um equilíbrio, ou elas conseguem ficar mais ágeis andando na ponta do pé. Porque é engraçado isso, né? Não vou falar todo, mas a grande maioria das criancinhas, elas gostam de ficar na pontinha do pé. E o que é uma coisa interessante, mas se isso vira um hábito,
você não consegue depois colocar essa criança para ela ficar o pé inteiro no chão. Certo. Isso, com o decorrer do tempo, sobrecarrega a coluna, joelhos, dá toda uma alteração. Então, a criança andando de ponta de pé, já no comecinho você tem, põe o pezinho inteiro no chão, põe o pezinho inteiro no chão. Então, começar a brincar com elas de andar de calcanharzinho. Certo. Entendeu? Porque daí começa a tirar aquele hábito que ela tem, que pode ficar rotineiro e prejudicar. Às vezes eu pego crianças com 10, 12 anos que andam de ponta de pé direto. E aí tem que operar porque encurtou toda a região posterior da coluna, coxa, perna e pé. Aí a criança está ali começando a andar na pontinha do pé, ela começa a pôr a planta todinha e a mãe percebe que o pezinho dela é chato. É chato. Até quantos anos esse pezinho fica chato? O arquinho chato? plantar demora até os 5 anos de idade para formar. Agora, a gente tem 3 tipos de pé, isso é extremamente importante. A gente tem o pé cavo, que forma aquele arco grande. Aquele arco maiorzinho. Isso. Tem o pé normal, que tem um arquinho normal, e tem o pé chato, que não tem arco. Por que não tem arco, doutora? Porque ou às vezes você tem a sua família inteira que tem o pé chato e aquilo é constitucional, familiar e que não vai causar problema, a pessoa não tem dor, não tem sintoma, ou então é o próprio desenvolvimento da criança que até os 5 anos vai desenvolver o arco plantar. Outra queixa importante que os pais veem, meu filho cai muito. Nossa, mas meu filho... Porque criança assim, ele não anda, né? Ele corre. Ele corre. Certeza. Então ele cai. Ele não tem aquele equilíbrio. A maturação do sistema nervoso de qualquer criança é até os 7 anos de idade. Certo. Então é normal a criança cair. Tem crianças que caem com mais frequência, tem criança que é mais agitada, cai mais. Mas então assim, é normal o pé ser chatinho até uns 5 anos de idade e é normal a criança ficar caindo até 5 a 7 anos de idade. Acontece da criança no caminhar para aprender a andar, tropeçar nela mesma. É normal. Porque não tem esse sistema nervoso, então o pé vai na frente do outro, então ela acaba caindo. Até o fato de ela andar de ponta de pé, ela dá uma agilidade, ela consegue ter um equilíbrio maior, mas não pode virar um hábito, né? Porque senão ela às vezes começa a ficar muito ágil, andando na ponta do pé e não consegue depois apoiar o pé inteiro no chão. Engraçado que no tempo que a gente fazia esse exército, o exército tirava os homens que tinham pé chato. Isso. Nossa. Como até hoje, né? Também até hoje, isso. No que influencia isso? Eu acredito que a botina que eles usam, né? A bota, ela é muito dura. Certo. E realmente ela não é feita para quem tem pé chato, porque os sapatos, eles são feitos para o pé, aquele pezinho normal, que tem um arco normal. A pessoa que tem o pé com arco mais aumentado, o cavo, ou então o pé chato, ela sai do padrão dos sapatos que são feitos. A gente percebe isso em jovens que usam tênis. Exatamente. Você olha, você percebe porque o tênis é flexível, então ele joga. Isso. Principalmente obeso. Obeso, exatamente. E menina usando sandália, o pé fica para fora da sandália. Como isso, doutora? Por exemplo, a menina tem um pé chato, mas ela não tem sintoma, é o tipo de pé dela. Certo. Ela põe a sandália, fica o calcanhar metade para fora, porque o pé o sapato não é feito adequadamente para aquele tipo de pé. Se fosse feito, ela conseguiria andar normal. Agora eu vou falar uma coisa para a doutora, me veio aqui. Eu entrei outro dia na loja de um amigo e tem um departamento de tênis, então tem ali uma determinada marca que tinha vários tipos de pé para você fazer o teste, para você pisa para dentro, pisa para fora. Por que essa Então, esses testes, eles são feitos só para você ver se você tem um arco, né? O tipo de arco, né? E se você tem uma pisada que vai para fora, para dentro ou se ela é reta. A gente fala pronada, supinada ou neutra, a pisada. Por que a gente faz esse tipo de pé, às vezes um pouco mais para fora? Provavelmente, então, às vezes para adequar o tipo de tênis para você fazer uma atividade física mais confortável. Por que a gente não tem um padrão de pisada? Não tem. E outra coisa, quando você faz esse teste parado. Sim. Quando você corre, você muda o jeito que você anda. Então, às vezes você faz esse teste lá na loja, eu tenho uma pisada pronada, ou seja, mais caída, com o pé para dentro. Quando você corre, o seu sistema nervoso neutraliza teu pé. Então, aquele tênis que você às vezes comprou
Ah, eu comprei porque eu tenho uma pisada pronada, ele vai começar a te dar dor. Porque quando você começa a correr, você muda o jeito. Então, o adequado é você fazer uma avaliação de corrida para ver qual tipo seu de padrão de corrida para você poder adequar o tênis. E a gente percebe isso, eu percebo, quando você olha o salto do sapato, ele tem um lado mais gasto que o outro, às vezes. Desbalanceamento de pneu de carro, né? Isso, é. E por isso que vende, às vezes vende umas pecinhas para você. As palmilhas, né, que a gente... Às vezes para pôr no salto. Também. Para você tentar voltar. Se você começa a ter dor, né? Ah, certo. Caso contrário... Não precisa. Aí, então, a nossa direção já deu um alô. E tinha mais coisas para perguntar, mas acho que vai ficar para o próximo programa. Tá ótimo, perfeito. Vamos nos ver novamente. Com certeza. Certo. Gente, Saúde em Pauta, Nilton Campagnoli, encerrando por hoje. Doutora Bittar. Agradeço e foi um prazer, assim, dividir esses conhecimentos com vocês. Espero que tenha agradado a vocês aí. Qualquer dúvida, por favor, Saúde em Pauta à sua disposição. Obrigado.